Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou continuar com aqueles vídeos que eu tava trazendo, mostrando o que tá por trás da turma 60 da Unesp. E hoje eu trouxe um casal, a Samara e o Gustavo, tá? Eles já eram um casal antes, vão contar pra gente como que eles estudaram pra Unesp, como estudaram pro vestibular em si, nessa reta final. Mas antes vamos conhecer um pouquinho deles. Conta pra gente, Samara, primeiro. Ok. Bom, como ela já disse, eu sou a Samara e a minha história no vestibular começou assim que eu saí do ensino médio. Quanto você tem? Hoje eu tenho 20 e eu 20 entrei anos, aqui com novinha. 19. E aí, no ano de 2019 foi quando eu saí do ensino médio e decidi começar a estudar para fazer os vestibulares para medicina, né? Meu primeiro ano, eu não estudei com cursinho, eu estudei sozinha. Foi uma escolha que eu fiz, financeira também, por conta de razões financeiras. Mas eu queria ter essa maior liberdade para me conhecer como estudante e autônoma e ver como eu conseguia desenvolver meus estudos sozinha antes de entrar num cursinho. Assim, foi algo que funcionou para mim de primeira. E então eu fiz esse primeiro ano estudando sozinha. Eu não passei nesse primeiro ano, eu consegui evoluir bastante, senti que foi uma boa opção pra mim ter escolhido um pouco desse estudo autônomo. Mas aí a partir do segundo ano eu já estava um pouco entediada de ter que resolver tudo sozinha, às vezes, né? Escolher que aulas eu ia ver, né? Qual matéria eu ia priorizar sozinha, tava querendo um pouco mais de direcionamento e aí eu procurei o cursinho. Então, eu fiz cursinho no Etapa, né? A partir desse eu falo que, assim, a minha maior conquista do meu estudo sozinha foi conseguir uma bolsa 100% num cursinho, que foi o que aconteceu, né, no Etapa comigo, né? Então, eu prestei aquelas bolsas, que tem muitas, né, pra você tentar desconto nesses cursinhos, e aí eu fiz pra Etapa e eu consegui uma bolsa integral. E aí foi quando eu comecei a estudar no cursinho. Isso foi meu segundo ano. E no final desse segundo ano, prestei as provas, né? No caso, assim, a Unesp sempre foi um enfoque pra mim muito grande, porque eu gostava muito das provas da Unesp, era uma das que eu ia melhor, assim, eu achava um nível legal. E então sempre priorizei bastante ela, né? Fazendo bastante simulado, fazendo bastante redação VUNESP, essas coisas. E aí eu terminei esse segundo ano sem a aprovação, né? Não fui chamada na primeira lista. Na verdade, eu entrei aqui na Unesp nas chamadas adicionais. Então, assim... Qual chamada você entrou? Eles param, são 10 chamadas, né? Uhum. As chamadas adicionais, elas são aleatórias, assim. Depende do que acontecer com quem foi nas regulares. Das desistências, dessas coisas. Então, assim, eu já fui tentar no terceiro ano começar já um novo cursinho, e aí que eu fui chamada pra cá. Foi uma surpresa bem grande. E eu não tava esperando, achei que tinha acabado, achei que não tinha dado certo. Mas aí a gente foi acompanhando as listas, que foi uma coisa muito importante, né? Acompanhar as listas até o final, não perca a esperança. E aí, acompanhando essas listas que a gente viu que a gente estava subindo, assim, e chegando perto, e deu certo realmente. E hoje a gente tá aqui. E, como eu falei, né, eles são um casal, então já era um casal antes de entrar aqui na Unesp. Sim. E o Gustavo, ele entrou primeiro, né? Uhum. Conta um pouco pra nós sobre você, Gustavo. Então, eu sou o Gustavo, eu tenho 20 anos, eu entrei com 20 anos mesmo, eu vou fazer 21 esse ano. Eu entrei na posição 66 da lista adicional e a Samara estava na 67, então foi um depois do outro. Nossa. E, bom, a gente fez ensino médio juntos, eu terminei em 2019 também e, bom, saí do ensino médio sem saber física, sem saber matemática, quase nada de biologia. Só ia bem em interpretação de texto e em humanas, né? Uhum. Aí eu peguei o primeiro ano para fazer cursinho. Eu fiz cursinho por 2 anos. E no primeiro ano foi o ano que eu falei, não, eu tenho que aprender o que eu não sei, né? Eu peguei e sentei para estudar matemática, física, biologia, essas coisas que eu tinha certeza que não sabia. E tive uma evolução muito grande, né? Foi um período assim que eu aprendi muita coisa. E depois, no segundo ano de cursinho, foi o período que eu tinha que solidificar essas coisas que eu aprendi e também fazer mais provas antigas. Não, mas você fez maratona dessas matérias que você não sabia? Tipo assim, eu vou estudar só física, matemática... O que eu fazia era tipo... Eu tinha aula, por exemplo, num dia de
química, biologia e física. Naquele dia eu ia dedicar mais horas para física, por exemplo. Das minhas horas de estudo, por exemplo, 6 horas de estudo assim, sozinho, 2 iam ser para física. E aí fazendo exercício. E o que me ajudou muito foi fazer o exercício e explicar para mim mesmo. As coisas que eu não entendia, ou contextos muito difíceis, sei lá, eletromagnetismo. Eu virava pro espelho e falava para mim mesmo, né? Tentava explicar as coisas para mim mesmo da forma simples. E esse foi meu primeiro ano de cursinho. No segundo ano de cursinho, eu entendi a lógica que é importante fazer muitas provas. Sim. Né? E aí eu peguei, eu vi que eu ia melhor na Unesp, e a Unesp era a prova que mais me agradava. Eu fiz outros vestibulares também, FUVEST, Unicamp, todo o combo do vestibulando, né, de medicina. Vocês são do interior de São Paulo? Nós somos da região metropolitana, né? Vocês são de São Paulo, né? Ali da Grande São Paulo. Grande São Paulo. Eu sou de Poá e ele é de Suzano. Eu sou de Suzano. E, então, esse segundo ano foi pra fazer prova. Eu peguei, assim, banca da Unesp, era que eu ia melhor. Fiz todas, fiz Santa Marcelina, fiz, sabe, Santa Casa. E aí, a Unesp estavam entre elas e era o mesmo estilo de prova. Então, isso eu acho que foi bem crucial pra ter passado aqui. E é isso. Eu também iniciei no mesmo cursinho no terceiro ano, já era mais um terceiro ano de cursinho pesado, que ia começar... E sem chance, sem esperança nenhuma quase. Mas aí a gente viu que a lista roda. E roda muito. Roda muito. E tô aqui. Eu queria falar um pouquinho especificamente para as pessoas que têm dificuldade com redação. Porque foi meu grande pé no sapato, assim. Eu também saí do ensino médio com muitas dificuldades em exatas, né? Mas desenvolvendo melhor em humanas e interpretação. Mas assim, depois do primeiro ano, no segundo ano ali, a gente ia desenvolvendo bem, né, fazendo simulados e etc. Eu senti uma grande evolução nessas áreas, mas assim, redação sempre foi pra mim um grande sofrimento. Eu não era uma pessoa ruim de escrever, mas eu odiava fazer aquele estilo de prova. Não gostava do tempo, eu era uma pessoa principalmente muito lenta para escrever. Eu penso demais, enfim, eu sou muito indecisa no que eu vou pôr ou não pôr. Então eu demorava muitas horas para fazer prova. E assim, foi uma das minhas maiores dificuldades, sem dúvidas, para eu conseguir passar nas universidades, né, durante esses 2 anos, porque eu levava cerca de 2 horas para fazer e passar limpo na redação. E assim, não era um tempo comum, né? Não era uma coisa que eu não via outras pessoas tendo tantas dificuldades, então isso me abalava muito. Mas aí, assim, eu vou ser sincera o que aconteceu, né? No primeiro ano eu me dediquei bastante, principalmente às redações do Enem, e as redações do Enem, como são, pra mim, né, um pouquinho mais fáceis, elas me ajudaram a me destravar um pouquinho. Aí eu fui indo para as provas mais difíceis, até chegar na UFVEST e tudo mais. Né? Mas no segundo ano eu já tava muito de saco cheio, então, assim, sinceramente, eu quase não conseguia fazer redação, assim, era psicologicamente pra mim muito desgastante. Então eu foquei no resto, assim, eu comecei a treinar muitas outras matérias, exatas e tal, pra eu me dar o luxo de começar a ser rápida nas questões pra me sobrar tempo pra redação, que era a minha maior dificuldade. Então, assim, eu não conseguia treinar muito redação. Então, pra você que tem muita dificuldade de fazer redação, que tá tipo, nossa, eu devia estar fazendo 2, 3 redações por semana e não consigo, fica tranquila, porque eu, sinceramente, no ano que eu passei, eu fazia, sei lá, uma redação por mês, assim, e era o meu máximo. Mas aí eu arranjei outras estratégias. Foi muito perigoso, não recomendo, não façam isso. Mas, tipo, não se sintam... pressionados por não fazerem muitas. Pressionados por não fazerem muitas, por às vezes não fazer aquilo que te pedem perfeitamente, né? No meu caso, eu fiz uma por semana, fazia uma por semana. Ele já fazia uma por semana e funcionou. Então, assim, minha estratégia foi conseguir melhorar meu tempo na prova objetiva para conseguir me dar mais tempo nas provas das redações. E funcionou muito bem. Então, cá estamos. Não, é ótimo, porque assim, a gente vê que você pode ter mais de uma estratégia, você pode não ser perfeito, não seguir assim a risca que todo mundo fala, não, mostra uma coisa no Instagram, que eles estão mostrando, estão fazendo redação toda vez. Mas, né, eu também nunca gostei de redação. Fazia por obrigação, mas tentava. Mas eu estudei só pro Enem. Vocês estudaram com outros tipos de redação, além do Enem, né? O VEST. Vocês são de... Tem alguma cota aqui? Escola pública? Escola pública, os dois. Escola pública. Vocês vão descobrir lá nas cartilhas. Então, eu tô mostrando aqui as pessoas por trás das notas, tá? Exato. Porque agora saiu nossa cartilha oficial. Exatamente. Tá linda a cartilha. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem, né? E ver que tem pessoas por trás de todo esse monte de nota. Exatamente.
Outra coisa que eu ia perguntar pra vocês é uma coisa que tem surgido muito agora, assim, nessa reta final. Que todo mundo fica muito nervoso, né? Aí, mesmo com meus mentorados ou o pessoal que me acompanha, sempre fala, eu comecei a tentar fazer um simulado mais difícil ou um simulado diferente e os acertos caem. Eles começam a ficar desesperados porque os acertos começam a cair. Vocês notaram isso nessa época do ano? Se vocês fizeram provas diferentes ou variaram alguma coisa e os acertos de vocês estavam caindo ou simplesmente por nervosismo ou cansaço? Sim. Pode falar? Tá bom. Eu notei isso, principalmente nessa reta final. Que aí você chega num ponto em que você está fazendo muita prova e normalmente seu cérebro já fica muito cansado, que você é muita coisa para processar. É a prova chegando e você está fazendo o simulado dela como se fosse o dia do vestibular há muito tempo. Então acontece, é normal. O que me deixou meio distante dessa coisa, desse desespero, foi às vezes parar de contar. Porque às vezes parar de contar os acertos me ajudou. Mas como que você fazia? Porque eu fazia, corrigia. Não contava. Você não contava? Não contava. Nas provas que eu senti que eu estava cansado, eu não contei. Porque eu sabia que se eu visse o resultado e comparasse com as anteriores, eu ia ficar desesperado. Não contei nessas provas. O que eu fiz foi... eu corrigia. O processo, pra mim, que me ajudou foi corrigir. Independente de quanto eu estava acertando ou não. Mas corrigir ativamente. Como que eu fiz? Eu via, por exemplo, matérias que eu tinha que pontuar. Por exemplo, biologia. Eu tinha que gabaritar. Para passar em medicina é quase gabaritar a biologia. Então, tipo, eu vi que eu errei uma coisa que era um conceito que eu não tinha muito claro na minha memória. Eu ia só para aquela questão e dali eu estudava o conceito. Então, nessa fase final, nessa reta final, foquei menos enquanto eu acertava, mais na qualidade do que eu errava, na qualidade do que eu acertava. Para eu ficar mais preparado assim. Tipo, se eu errasse inglês por bobeira, né, eu classificava os erros. Desatenção, né, cansaço, e tem os erros que são conceituais, que tipo, simplesmente eu não sabia. Nossa, esqueci uma questão de física sobre atrito, esqueci completamente essa fórmula, como que faz o conceito. Vou lá e reviso essa questão e pronto. Não fico muito preocupado em quantas eu errei. Eu acho que essa foi a estratégia que mais me ajudou nesse momento. Eu adorei, achei super diferente. Tipo assim, a gente fica tão naquele negócio... Focado no número. Vou contar. E você faz um simulado assim, um pouco mais difícil. Que você sabe que é mais difícil, mas a esperança de ir bem, e daí de repente, tava tendo 38, agora tá tendo 32. Aí fica desesperado. Realmente, eu nunca pensei nisso de não contar, gente, mas eu gostei, eu particularmente gostei. Uma maneira de controlar essa ansiedade, né, nesses meses que estão chegando na prova. Sim. Exatamente. Eu, assim, nesses tempos finais, com certeza, fazer os simulados foi o enfoque e, claro, tinha oscilações, né? Então, assim, eu buscava reconhecer já friamente quais que eu poderia ir um pouquinho mais inferior, ter um pouquinho um resultado mais afetado, até pelo dia, como eu estava psicologicamente no dia e tudo mais, mas eu não deixava de fazer. Então, assim, eu entendia que essas situações de cansaço e tudo mais era uma boa amostra de, às vezes, algum empecilho que pode acontecer no dia, né? Alguma coisa que você não prevê que acaba acontecendo no dia da prova, pode afetar. Então, assim, eu treinava essa tentativa desse autocontrole, para você conseguir fazer a prova tranquila e tudo mais, mesmo em dias de cansaço e etc. Mas, assim, eu ia muito descompromissada, essa que era a verdade. Nesse final de ano, né, perto das provas, eu buscava muito um descompromisso, tipo, eu já estudei o que eu tinha que estudar, eu já tô fazendo o meu máximo aqui, então eu vou fazer a prova, mas se der alguma oscilação, faz parte. Eu vou lá, corrijo, vejo o que eu errei, faço as revisões ativas e tudo mais, mas assim, não é hora de ficar se torturando por uma oscilação X ou Y de um período tão crítico, né? Que já vem com muita coisa envolvida. Então, assim, é bom mais... Deu um resultadozinho inferior, é bom mais para você se lembrar de como é importante pro dia da prova você priorizar o seu estado psicológico, né? Não ficar fazendo muitas revisões durante a semana da prova, às vezes isso me pressionava muito. Então, assim, era semana de prova, era sexta-feira, a prova era no domingo, eu não fazia nada na sexta-feira, não fazia nada no sábado, porque pra mim não funcionava. Eu precisava desse bem-estar psicológico para fazer a prova. Então, quando eu fazia simulados
que eu via que eu estava muito cansada e que isso afetava o meu resultado, eu lembrava desses momentos. Então, é importante você descansar. Então, eu lembrava que, quando tipo, no dia da prova, antes da prova, perto da prova, priorize descansar, priorize você se distrair, fazer outras coisas. Porque a gente vê quando a gente faz as provas cansadas que acaba afetando mesmo, né? Então, assim, me lembrava só disso. É importante estar descansado, é importante você se distrair também. E não ficar preocupada mais com o número, porque essas coisas oscilam mesmo. E não tem problema, só continue, né? Continua e que vai dar certo. Tem que dar. Uma coisa que eu vejo muito também nessa reta final e que é perigosa, né, pra gente, é aquela coisa de tentar estudar a matéria que foi acumulada ou ficou acumulada, né, que a gente sempre pensa que tem coisa a mais para estudar. Sim. Primeiro que você não precisa saber tudo que o cursinho te dá para passar, essa é uma lógica, é uma regra, sim, você não precisa saber de tudo, né, eu entrei assim, tá, eu não sei de tudo de matemática, de física, mas eu estou aqui. Então, o que é importante também nessa reta final é ficar menos se cobrando do que estudar do que já passou. É mais focar nas provas, né? Das provas você pode tirar um diagnóstico do que é importante ou não. Por exemplo, tem anos, né, que caem questões de assuntos muito específicos, sim, que normalmente eles não se repetem ao longo do tempo com tanta frequência, né? E essas questões são problemáticas, porque elas né, você erra uma delas ou não lembra elas no final, na reta final. Por exemplo, algum simulado que pega uma questão lá da Unesp 2005 e é uma questão que já não se repete mais. Se você errar ela, você vai entrar em um estado assim que você vai ficar pensando, nossa, talvez eu deveria estudar ela porque ela caiu. Mas tudo que a gente tem que ver é priorizar o que se repete, o que está no processo da prova, né? Tem assuntos que vão se repetir sempre, quase sempre. Esses você tem que acertar. Esses você tem que estudar, você tem que dominar. Sinta-se confiante nessa parte. O resto são variações já esperadas nas provas. Então, assim, fique mais tranquilo em relação a isso. Tipo, porque o vestibular de medicina é quase gabaritar. Mas esse quase gabaritar, ele compreende questões que você vai errar. Vão ter erros nas questões no vestibular. É simples. Sim, né? Não, é verdade. Aqui a gente tá falando assim com um pessoal que tá vendo esse vídeo porque quer entrar na Unesp, mas também que muita gente foca no Enem, né? Que era o meu foco, meu canal é muito focado no Enem, que é a coisa que eu foquei nos últimos 2 anos antes de entrar. E como que foi pra vocês essa reta final Enem? Ou foi a mesma coisa pra Unesp? Bom, a Unesp e o Enem realmente eram os meus 2 maiores focos. Eu não ia muito bem em FUVEST e eu não gostava de provas que tinham segundas fases discursivas. Então, assim, quando eu vi que a Unesp virou objetiva, nossa, aí que eu foquei mais na Unesp. E o Enem, né? O Enem eu gostava porque, de forma geral, teve aquela relação minha com a redação e o Enem foi o que me ajudou a destravar um pouco com a redação, as provas do Enem. Nas provas de redação do Enem. Então, assim, eu gostava das provas, comecei a me sentir confiante com as redações, então aí eu comecei a investir mais no Enem mesmo. Então, assim, eu fazia as provas da Unesp de forma geral, os simulados priorizando o Unesp e priorizando o Enem. Então, eu fazia o primeiro dia com redação, o máximo possível de precisão, né, de tentar simular um dia de prova e tudo mais. E fazia os segundos dias e, assim, coisa assim, uma semana depois da outra, né? Dava não dava muito intervalo, né? Porque é um cansaço de você ter que fazer no domingo, no outro ter que fazer outro. Então, eu buscava também manter esse intervalo de tempo, mais ou menos. E aí, eu esqueci que você me perguntou. Aí, depois você corta a parte. Não, era só esse mesmo Enem, né? esse mesmo foco pro Enem. Se você tem alguma dica específica que você fazia pro Enem. Ou era tudo muito junto, assim? Ele ia fazer... Calma aí. Isso, era fazer muita prova. Nem eu fazia muita prova. Principalmente as provas a prova da primeira fase do Enem, eu estudava muito mesmo a redação. O resto eu buscava fazer bastante para me acostumar mais com o cansaço. Né? E eu precisava muito ter um tempo muito bom, porque eu já demorava na redação. Então eu buscava treinar tempo e treinar o cansaço. Era o que eu fazia pro primeiro dia. Eu não ficava muito preocupada com o conteúdo, porque eu sentia, específico pro Enem, sabe? Porque eu sentia que o meu estudo para as outras provas, para FUVEST, para Unesp e tudo mais, já me traziam o conteúdo. Então, assim, eu não estudava um conteúdo específico pro Enem. Né? Eu me apoiava muito no que eu já estava fazendo para os outros. E aí, no Enem, eu só treinava mesmo o estilo da prova, que é muito distinta, né?
dos outros vestibulares que tem. E a mesma coisa na segunda fase, no segundo dia de prova do Enem, né? São questões com um estilo muito específico. O Enem, ele tem uma personalidade própria, né? Então, assim, eu não me preocupava muito em relação a conteúdo. O conteúdo eu sentia que era abrangido pelos outros vestibulares que eu já estava estudando. Então, no Enem especificamente, eu buscava tempo e estilo de questão. Era isso. Então, fazendo bastante provas anteriores, né? Acho que eu fiz desde prova de 2009 pra cima. Resolvi muita coisa. E foi isso. Como a Samara falou, o Enem tem essa coisa de ser muito o Enem, a cara do Enem. Por exemplo, matemática é muito a cara do Enem, né? E tem que se acostumar com o Enem, com as questões que são cobradas. O que eu fazia especificamente por Enem é que depois de ter feito alguns simulados, eu também fazia um caderno de questões Enem para revê-las. Por exemplo, matemática, depois do simulado. Eu vi questões que eu errei no Enem. E normalmente eram aqueles erros bem básicos, assim, de interpretação, porque o Enem joga muito isso com a interpretação em muitas áreas, né? Sim. E aí eu fazia um caderno com essas questões. Um documento no Word mesmo, escrevia as questões e aí eu voltava nelas. Sempre para me acostumar meu cérebro com o estilo de que é cobrado no Enem. Mas você voltava nelas mesmo? Tipo, você... Porque você tem essa polêmica aqui, eu sempre falo. Não façam materiais extensos que vocês não vão voltar. Porque a gente tem essa mania de fazer zoom longo e não voltar mais. Voltar mais naquilo. Você tinha programado para voltar. Então, a minha programação era... A minha disciplina, eu não sou uma pessoa muito organizada, mas a minha disciplina nesse momento foi assim... Toda hora eu vou sentar a bunda na cadeira para fazer alguma prova, antes eu revejo o caderno e eu revejo algumas questões. Era a disciplina, era a minha oração do dia, era sentar na cadeira e ver o caderno. Entendi. Porque, né, é muito lidar com os erros. Uma coisa interessante que eu fazia nos simulados do Enem, porque é uma prova muito cansativa, né? Como a Samara falou, tipo, são muitas questões e é muita coisa, são muitas horas. Eu ia de 15 em 15 questões. Eu fazia 15 questões de português, depois voltava para 15 questões de humanas, mais 15 de português, mais 15 de humanas no primeiro dia. Segundo dia eu fazia mais da parte de matemática. Eram 15 de exatas, das naturezas, né? E 20 de exatas, por exemplo. De matemática, desculpa. Essa estratégia também me ajudou bastante, assim, Mas menos cansada. Ficar menos cansada e me ajudar no tempo, né? Então, assim, eu pensava em duas coisas. O que me traria uma confiança durante a prova, que você tentar manter seu estado de confiança alto, às vezes é importante, né? Pra você conseguir engajar ali, fazer as questões com mais clareza. Você tá confiante de alguma forma, né? Então, pensando nisso, eu organizava um pouquinho para onde eu ia começar, para onde eu iria depois. Então, assim, numa prova de primeiro dia, eu resolvi a redação primeiro, porque eu sabia que se eu não resolvesse logo a redação, eu ia ficar muito preocupada com o tempo. Então, eu ia assim, vou abrir a prova do Enem, eu resolvia a redação. Eu fazia o planejamento. Para mim, assim, funcionava entrar naquilo e terminar, né? Tem gente que começa, faz um planejamento, vai para a prova. Isso não funcionava para mim, porque enquanto eu estava fiz o planejamento. Fui lá para a prova de linguagens. Enquanto eu estava na prova de linguagens, eu ficava pensando no meu planejamento e não resolvia a questão. Então, assim, para mim isso não funcionava. Então, eu abria, começava a redação e terminava a redação. Então, aquilo já me dava um alívio. Tipo, nossa, terminei essa coisa que é horrível para mim, tô livre daquilo. Aí, eu tinha coragem de ir para outra coisa. Aí, eu para uma coisa mais leve, que era humanas para mim. Então, as provas de humanas do primeiro dia do Enem sempre foi mais tranquila pra mim. Então, eu ia resolver humanas, porque eu sabia que o fluxo de questões era mais rápido pra eu resolver. Eu atingia metade da prova mais rápido do que eu atingia metade da prova de linguagens. Então, eu ia lá resolver humanas pra eu ficar mais tranquilo com o tempo, porque eu já tinha gastado um tempo muito alto em redação. Então, deixa eu adiantar. Então, eu vou fazer uma coisa que pra mim vai mais rápido. Fazia humanas. Aí, ia pra linguagens, voltava pra humanas e ia pra linguagem e terminava. Essa é a minha prova do primeiro dia do Enem. No segundo, eu buscava também começar com matemática, porque eu sei que o desgaste é muito grande na prova do Enem. Então, assim, como eu tinha muitos erros por bobeira em matemática, eu priorizava ir para matemática no momento que a minha atenção estava ainda elevada. Então, eu começava por matemática. Resolvia cerca de metade da prova de matemática e aí ia para uma coisa que eu me sentia mais confiante, porque você já fica massacrado depois de fazer matemática, né? Então, assim, resolvi metade da prova de matemática, eu tava com um psicológico, assim, abaladíssimo.
Daí eu ia fazer questões de biologia, de química, que era algo que eu ficava mais confiante, voltava a minha confiança naquilo. Sim. Verdade, Aí eu resolvia biologia e química. Isso é legal, de tipo, voltar numa questão de naturezas de uma área que você tem mais afinidade depois de matemática. É importante você perceber, a gente se conhecer, né? Pra saber quando você tá abalado, quando você tá mais, né, ainda com energia e tudo mais, pra você perceber que não, eu preciso fazer alguma coisa agora, mais tranquila, porque eu tô muito agitada, porque eu tô muito nervosa. Você precisa entender que nesse momento ter frieza de falar assim, não, tá, eu tô desse jeito, então o que eu posso fazer? Eu posso ir pra aquela questão que é mais tranquila pra mim. Vai lá, você vê que aquilo dá uma tranquilidade, mas é importante você ficar atento a isso, não fazer as coisas no desespero, sabe? Que acaba acarretando mais erros, eu acho. Eu adorei as dicas, tá? Eu gostaria de saber agora, assim, pra final, se vocês têm alguma mensagem que vocês gostariam de deixar pro pessoal pra essa reta final, a prova tá chegando, talvez alguém esteja vendo esse vídeo, assim, um pouquinho antes da prova, vocês gostariam de falar, assim? Olha, é um momento de muita tensão. Tá chegando a prova, mas eu gostaria de avisar pra todo mundo que confiem no processo, no que vocês estudaram, e o pilar de tudo é descansar. É um período de descanso, mas é um período de descanso, tipo, que você vai sentir que ele vai te revigorar pro dia da prova. Foi o que eu fiz, por exemplo. Eu descansei uma semana antes da prova, por exemplo. Se é uma prova que tá ali, que é para eu me dedicar completamente, como o caso das pessoas, muitas pessoas veem os vídeos pelo Enem, né? E o Enem é uma prova cansativa, então na semana do Enem, talvez não se preocupe em tentar estudar, né? O descanso é muito crucial. E eu sempre falo que esperança, é muito possível. Assim, passar em medicina é esforço dedicado às suas dificuldades, é isso. Você tem que se esforçar para as suas dificuldades, as suas facilidades vão aparecer no dia da prova e vão te ajudar. As suas dificuldades podem te atrapalhar, mas se você focar esforços nelas, vai dar tudo certo. Foi o que eu fiz e tô aqui. Eu recomendo, assim, para esse período final que você trabalhe a sua confiança mesmo, sabe? Eu olhava pra mim e falava, não, eu consigo, aquela prova lá que eu fiz, eu acertei tantas questões, aquela redação eu tirei tal nota, sabe? Fica se lembrando, assim, das coisas que você sabe. Nossa, eu evolui muito em matemática, tô muito bem na parte lá de função, consigo fazer, ó, que ótimo, vai dar tudo, vai aparecer só questão que eu sei, entendeu? Ótimo. Reforça, fala pra si mesmo, conversa, fala pra si mesmo que vai dar certo, porque assim, quando eu ia muito, sabe, ai, mas pode ser que não, e pode ser que seja muito difícil, e aquela prova, se cair aquele tema, eu não sei nada daquele tema de redação, não faz isso, porque aí você não vai... É muito improdutivo isso. É improdutivo, então assim, semana final de prova é isso, eu estudei o ano inteiro, eu sou muito, não sei se pode falar, mas enfim, vocês sabem, mas é isso, confia que você deu o seu melhor e vai com a cara e com a coragem, entendeu? Se não der certo, depois, esse depois que você vai pensar nisso depois, entendeu? Não é agora. Uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez. Eu adorei. E também, tipo assim, são prova, né? Vocês estão lá confiando, tentando, conseguiram, não só conseguiram passar em medicina, mas vocês passaram na mesma faculdade. Então, tipo, manter o relacionamento vivo. Não, mas assim, foi a mesma nota, eu acredito. Foi a mesma nota. Mesma nota? É que eu sou mais velho que ela 6 meses. Não, foi um pouquinho, foi um tiquinho assim, aqueles décimos acima. Sério? Foi, eu olhei na nossa cartilha, agora eu consegui ver direitinho. Foi um décimozinho que ele tirou mais, ficou em 66 e eu em 67. Olha que perfeito. Não, então, ó, deu tudo certo, é a prova aqui. Então, acho que, nossa, eu gostei muito de verdade das dicas e toda essa conversa, assim. Acho que eu só tenho a agradecer em nome de todos do canal por vocês terem participado, tá? Isso. Qualquer dúvida, vocês deixam nos comentários, pergunta pra eles voltam aqui e respondem. Exatamente. Já tô intimando, tá? Claro. Segue a gente lá no Instagram. Segue no Instagram. Eu sou muito ativo, mas pode mandar pergunta, qualquer coisa. Sim, tá. Eu vou deixar meu Instagram aberto, vocês solicitam ou coisas parecidas, mas pode mandar mensagem pra Cláudia. A gente pode deixar aí na descrição? Não? Eu vou deixar na descrição Instagram do vídeo do Instagram de vocês. Que quem quiser falar com vocês, assim, porque eu gostei muito também. Então, muito obrigada, tá? Nada, não. Então é isso, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então seguem eles lá no Instagram e eu também. Segue o canal dela, Se maravilhosa. inscreve no canal. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau.